Bem, como nós vamos dar continuar a nossa jornada, a partir de agora trabalhar um tema ação e consolidação. Ação e consolidação. Talvez tenha que começar a minha aula preferida da graduação, consolidação. E ainda aquilo está no modelo das repetições da resposta preliminar ao juízo, pecado, renunciar e renúncia. Tá bom, nós vamos para ele depositar. Dessa tradição do professor João Santos, que vale mencionar, não sei se você concorda, mas uns trabalhos muito bem, porque é um tema importante, né, as condições da ação, mas o trabalho do Gabriel Divana, é muito bom, vale a pena ler. O conceito de justa causa sempre pareceu uma coisa muito etérea para mim. Até o Gabriel meio que desdobrar o seu conteúdo político-criminal podia elevar o conceito. Mas então, João Vicente, obrigado novamente, por favor. Vamos para. O senhor tem. Se vai fazer intervalo, se vai direto, quer fazer um intervalo na metade, 4. Bom, vamos ver de novo, como ontem, até onde é possível ir. Volto para a mesma perspectiva inicial, não é? Lembra, lá no primeiro dia, trabalhar a questão da linguagem, trabalhar no fundamento dos fundamentos, trabalhar a partir daí os sistemas como fundamento dos fundamentos e abrir a porta do processo, primeiro do seu conteúdo, para discutir a questão que nós discutimos ontem da Lide e as variações que a Lide sofreu, primeiro com a Lide do Carneluti, depois a Lide, no lugar da Lide do Carneluti, a Lide civil no processo penal, a própria Lide penal, né, na mudança final do Carneluti, e como esse próprio conceito de Lide penal é um conceito imprestável. Ontem ainda o Bert lembrou de noite que o ministro tinha citado Anuto Mendes de Almeida, que foi talvez o grande responsável pela negativa do conceito carnelutiano de Lide. Conta a lenda, isso é uma lenda, não sei se é verdadeiro ou não, conta a lenda que o professor Canuto, que era muito respeitado do departamento de processo, que respeitava muito ele, que ele lá pelas tantas, na passagem da 11ª edição do livro, do famoso livro, né, Teoria Geral do Processo, ele teria chamado os três e teria dado uma pegada, dizendo a eles que eles sabiam que no processo penal não tinha nada de Lide, que parassem com aquilo e tal, que faz a mudança, porque eu não sei se bem se é a 11ª ou a 12ª edição, eu não fui conferir isso agora, já vem com uma nova perspectiva, que é uma perspectiva, digamos assim, que tenta compatibilizar as coisas. Mas eu ontem não fui adiante nisso, embora eu tivesse passado muito rapidamente pelo professor Tucci. Não fui adiante nisso porque não só não tinha tempo, como a mim parecia, e sempre pareceu, não por causa da afirmação deles, tanto da afirmação do professor Canuto como a afirmação do professor Tucci, que não trabalhavam bem com o conceito de Lide, de Carneluti, ou seja, aquele conceito de Lide, devedor e devedor, que se aplicava ao processo penal também, como eles sustentavam desde as lições de processo civil lá em 26, mas um conflito imanente entre ius puniente e status libertatis. Me preocupei muito com a discussão daqui, seja da posição do professor Canuto, seja da posição do professor Tucci e dos seus seguidores, porque eu vinha trabalhando com a matriz desse pensamento, que é propriamente Calamandrei, pela polêmica com Carneluti, lá em 27 e 28, porque
depois de eu disse ontem no tarde isso, teve uma adesão a essa ideia, quando o Canelucci salta fora, a essa ideia por Giovanni Leone primeiro, não é? E que de uma certa maneira passa. No fundo, Leone se baseia no Calamandrei, mas sobretudo do colega dele de Nápoles, que era Eduardo Massari, que na primeira edição dos seus lineamentos trabalha com aquele conceito. E é um negócio interessante isso, porque eu trabalhei a primeira edição, né, mas não tinha a primeira edição. Tinha na biblioteca da Universidade de Roma, me deixou doido da vida. E eu precisava de acesso. Consegui um acesso à biblioteca do Senado italiano, que é uma grande biblioteca. Cheguei lá, não tinha a primeira edição. Que diabo, esses caras sumiram com esse troço, porque isso é a matriz do pensamento. A matriz é essa aí. Os caras sumiram com esse negócio. E aí, através do Paulo José, que foi mesmo o professor Paulo José da Costa Júnior, que tinha um belo apartamento em Roma, Piazza del Grillo, do lado do Foro de Adriano. Através do Paulo José, apartamento lindo, Palácio del Grillo, um lugar muito interessante. E através do Paulo José, nós acabamos, por conta dele, indo jantar com o Juliano Vassalli. Esse sim, de saudosa memória, foi um dos grandes penalistas da Itália e até hoje, tanto quanto esquecido no Brasil. Mas eles não esquecem, porque eles sabem quem é quem na ordem do dia. Eu vim trabalhando até ano passado, com coisa dele, Juliano Vassalli. Juliano Vassalli era um socialista, várias vezes que ele fosse presidente da República, não quis, mas foi num dos governos do pentapartido, foi para o Ministério da Justiça, e depois para a Corte Constitucional, virou senador vitalício, enfim, um cara até hoje muito respeitado, muito respeitado de verdade, pela coerência. E de fato era um cara coerente. Esse dia que nós jantávamos, estou me lembrando disso, tanta coisa para lembrar que eu estou me lembrando disso, mas nesse dia que nós jantamos, nós estávamos na casa do Paulo José, e estou contando isso porque nesse dia eu disse que precisava de uma biblioteca do Ministério, né, daí, que é fechada, tem que ter autorização para entrar. Então, não penso ninguém, eu fui pedir para o ministro. Era mais fácil pedir para o ministro que pedir. E aí, isso ia acontecer até hoje, de uma certa forma, lá, o que eu fiz? Meti terno, gravata e tal. Eu fui lá para casa do professor Paulo, vamos lá, eu e a Sheila estava lá já, e ficamos lá, conversando, não sei o que, de repente bota o telefone, e o porteiro diz, olha, tem um senhor aqui que disse que veio buscar os senhores para isso aí, jantar. Aí o Paulo disse, liga para ele esperar um pouquinho aí, nós já descemos. Aí quando ele desligou, eu disse, não é o caso de perguntar se ele quer subir. Aí o Paulo deu risada, veja como somos nós e como somos eles. Aí o Paulo deu risada e disse que nós vamos ter que fazer esforço mesmo é para irmos em mais do que 4 no carro. Está entendendo? Se é assim, né? Deixa lá. Claro, o Paulo estava pensando que a porra do motorista vinha buscar. E eu, que estava lá já há tempo, pensei comigo, o Juliano Vassalli veio buscar a gente, ele com o carro. Ele não vem com o carro do Ministério, ele vem com o carro dele. Meu jantar privado, ele vem com o carro dele. Aí, passou um tempo e tal, vamos embora, estamos lá, se arrumando, não sei o quê. Só um pouquinho, assim, uns minutos. Professor, acho que nós precisamos ir embora porque mesmo tem uma surpresa não muito boa. Aí que nós descemos, o que tinha acontecido? Porra, estava lá, Juliano Vassalli, ele, de gravata e tal, certo, tinha saído do Ministério para casa, buscar carros, mas estava lá ele dirigindo seu próprio carro, sozinho.
Aí o Paulo ficou meio chocado assim, com aquele negócio, porque aquela cabeça de paulistano do Paulo, assim, meio chocado com aquele negócio. Mas aí ia caber todo mundo no carro, porque aí tinha lugar para todo mundo no carro. Você espreme um pouco atrás e vão em 5 no carro. Então, vamos comer lá no Monte Mário, tem um fulano lá e tal. Aí quando chegamos lá, no restaurante, garçons todos, claro, que sabe que o cara sabia que o cara era ministro da Justiça, e sabia que era um dos caras mais influentes do governo. O cara chega, eles sabem quem é. Isso é no mundo inteiro que é desse jeito. O cara, mas nenhum disse a ele, ministro. Todos eles o chamaram de professor. Professor, como vai? Professor, como vai? Ou seja, um pouco para dizer ser professor é muito mais importante do que ser ministro. Só para nós, ser ministro é mais importante do que ser juiz, do que ser promotor, do que ser... mais do que professor, naturalmente, né? Aí a gente e lá, claro, aproveitei para dizer, olha, estou precisando porque está acontecendo isso, o lineamento do Eduardo Massari, que é uma nota de rodapé só no meu livro. E aí, sabe, estou precisando fazer isso. Tá? Então ele botou um bilhete, assim, sabe, o cartão dele, ele botou um bilhete, ajudem o professor, sabe, ajudem o professor Jacinto do Brasil. Assinado e ponto, como quem diz, deixa ele entrar aí e está acabado. Tanto que depois, outro dia, quando eu fui lá no Ministério, apresentei na portaria, me mandaram entrar, e depois eu entrei para a biblioteca, me mandaram entrar, ninguém criou nenhum obstáculo. O obstáculo mesmo foi que eu cheguei, e aquilo devia ser uma placa assim dos anos 50, dos anos 40, porque ela tinha aquela cara dos anos 50, e dizia, o seu livro vai demorar um pouco, tinha que buscar, então, o seu livro vai demorar um pouco, é todo um quarteirão inteiro no Lungo Tevere de Roma. Velho Trastevere e Lungo Tevere. Então um quarteirão inteiro. Então, tinha uma placa que dizia, não me lembro bem como é que era, mas dizia qualquer coisa, vai demorar um pouco o seu livro, porque nós temos que encontrá-lo entre os mais ou menos 1,5 milhão que tem. Naquela época, um professor dentro que eu estou na biblioteca, 1,5 milhão de livros, agora é coisa pra caramba, né? Então você escolhe o que quer, pede, aí de fato, eu fiquei esperando, mas tinha gente lá esperando meia hora, o meu veio em 10 minutos, que significa dizer cartão de visita funciona em tudo que é canto, e lá então funciona mais ainda, quer dizer, quando você tem um amigo, ou seja, eu aprendi isso bem rápido na Itália, de como uma tarjeta, como dizem os espanhóis, uma cartolina vale muito. Mas o Vassalli era assim, e claro, lá no Ministério eu fui, pedi o livro e lá tinha, e de fato era um negócio impressionante, impactante, porque era naquele tempo das polêmicas, né? Logo depois, quando começa a história da lei de penal, ele faz a primeira edição, é ela que é utilizada, aquele parágrafo é utilizado para fundar a questão toda da lei de penal, que é a posição, era a posição do professor Canuto, depois a posição do professor Tucci. Todo mundo, esses caras, os dois, que me desculpem a memória, etc e tal, eu particularmente sou apaixonado pelos dois, mas ambos diziam, não tem líder, mas tem um conflito de interesse entre os puniendi e status libertatis. Que me propiciou, como o meu professor do Paraná, dizer, vocês estão dizendo que não tem líder, mas estão dizendo que tem líder, porque líder é isso aí. A líder é justamente esse contraste, esse conflito entre os puniendi e status libertatis. Isso nós sabemos, qualquer um sabe, qualquer um que fala de líder sabe disso. Ele disse aqui, não, vocês dizem que não tem líder, mas tem. Foi isso que o professor Canuto fez com os três, porque ele disse, não tem líder. Aí eles tiraram, não tem líder. Líder pensando na líder carnilutiana. Não tem líder, mas tem um conflito de interesse. Por isso que eu disse, não tem a líder de Carnilute no processo penal, mas tem a líder penal. É trocar 6 por meia dúzia, porque é pior ainda, porque é mais difícil você sustentar o conceito de que o Ministério Público está metido numa líder quando ele não é vítima, não tem, sabe, postura, os casos de ação de iniciativa privada, o caso penal, necessariamente ele está fora, porque ele, no máximo, quando se sustenta alguma coisa de que dizer que ele fiscaliza, no máximo isso, ou que ele é interveniente adesivo obrigatório nos processos que decorrem de ação de iniciativa privada, nos casos de conflito público, né, subsidiária. Então a justificativa é muito mais difícil, muito mais. Só para pensar, fechar a história do Vassalli, já que eu comecei a contar do Vassalli,
essas histórias de vida são histórias muito legais, e a gente aprende muito com isso, principalmente quando você percebe diante disso, até eu podia ter dito ontem de noite, né, falando de poder, que você percebe que o poder é alguma coisa que seduz as pessoas, normalmente aquelas que têm um defeito de estrutura subjetiva. O poder corrompe muito mais aqueles que psicologicamente ou na própria estrutura subjetiva ele representa para a falta, ele representa para o inconsciente alguma coisa muito pesada na própria estrutura, difícil ele próprio sustentar. Então, isso você substitui sempre com vícios que se quer que tome como virtude, não é? Então a gente é um cara muito orgulhoso, o cara é muito arrogante, o cara é muito, como o cara do advogado do diabo diz, vanity, né? Ele diz vanity, my favorite thing. Exatamente. É o nome dele, né? Dustin Hoffman, o Al Pacino. Genial, né? Lembra que ele diz? Vaidade, que ele entrou no olho louco, assim, vaidade. Vaidade, isso é vaidade. Pensamento estratégico, tudo vaidade, ligado justo a uma estrutura subjetiva deficiente que se compensa, quer se compensar, que é um pouco aquilo que nós conversamos ontem de manhã com a história da negativa, né? O cara que diz eu sou isso, mas na verdade ser isso é justamente o contrário daquilo que representa. O cara diz não, mas está dizendo sim, e sim está dizendo não. Isso é uma estrutura inconsciente que produz aquilo no sujeito. Uma extrema vaidade, a extrema arrogância, tudo sintoma de uma debilidade não raro inversa. Por que estou falando disso? Eu falei que o Vassalli vem com o carro dele, é um ministro. Mas na verdade, como era colega do Paulo na universidade, o Paulo era livre docente lá, embora ele não tivesse aula regular, eles gostavam dele, enfim, o Paulo era do Paulo, né? Ele tinha se conhecido, né? Ou já da passageira? Eu acho que daquela família paulistana, Cantor Santo Antônio, Cavalo no Rock. Ele era um cara folclórico, muito inteligente, em posições muito complicadas, porque existia o finalismo, o tempo do naturalismo, então. E depois daqui o cara disparava no país inteiro, então o difícil era resistir porque era uma avalanche, né? Heleno Fragoso, Leiria, nós Neto, Alcides, toda essa gente que era gente que começou a trabalhar velas e tal, e foi mudando a história do negócio. E quando mais evoluía, mais complicado ficava. Por aí, Tavares, essa gente mais nova, então mais ainda, ele dificultou mais ainda. E ele era um naturalista seguindo os professores italianos que ele seguia, o que deixou eles para trás, que está rompendo agora, porque gente como Giorgio Marinucci, por exemplo, começou a forçar, o Emílio Dolcini, começaram a forçar os alunos a ir estudar na Alemanha. A forçar. Tem um cara hoje, catedrático de Milão hoje, grande amigo, o Palheiro foi estudar no Max Planck, ficou, sei lá, 6, 7 anos no Max Planck, toda semana estudando no Max Planck, tem, sabe, assim, um trânsito pela Alemanha, escambau 4, e isso que torna os italianos geniais, porque eles vão lá, aquela coisa assim, eles vão lá, estudam, e depois eles desenvolvem as próprias estruturas, de uma maneira genial. Mas, veja, os caras, para poder atualizar, mandam os alunos para lá. Então, eu tive um professor em Roma que foi para o Max Planck, ficou na Alemanha há muito tempo estudando, vários. Mocha, um monte de gente que foi para lá com essa ideia. Tudo isso é para dizer o quê? Para fechar a conversa do WhatsApp. Vamos lá, Mário, restaurante, o cara pediu a conta, etc. Pagou ele, não deixou nada pagar ele, pagou da carteira dele, do dinheiro, tanto sem conversa, e eu rezando para Deus que ele fizesse isso, não tem dinheiro para porra nenhuma, então. Estudando não tem dinheiro, velho. Se você leva você para tomar, toma 2 garrafas, 3 de vinho, eu já estou desesperado, porque para mim eu já tomava
vinho de Tetra Pak. Claro que eu conversava com ele no aula da universidade para ele dizer, porque sempre tem vinho muito bom em Tetra Pak, desde que os caras acertem o ano, etc e tal, mas quando eles não têm muita produção, eles metem no Tetra Pak. E para fazer isso, e para descobrir isso na Itália, principalmente, a melhor coisa que tem é você, na hora do almoço, passar por uma construção e perguntar para os trabalhadores. Porque eles, além de tudo, tomam vinho, mas eles compram esse vinho que é mais barato. Só que às vezes a produção é pequena, por isso que eles dão para a cooperativa e empacota assim, mas o vinho é de extrema qualidade. E os desgraçados sabem, não? Então de vinhos, muratores sabem mais do que muratores sabem mais que o dono do restaurante, porque eles estão lá fazendo pesquisa disso, eles sabem do que se trata. Mas a comida, os troços, para estudante, para mim era muito caro, graças a Deus o Vassali pagou a conta. Então. Mas o legal disso é que a gente vê na volta, passa pelo Janico, em cima do Trastevere, né? Deve estar embaixo. E ele gira com o carro e diz, aqui tem uma vista muito bonita, não sei se vocês já viram, então, dizendo para nós, não tanto tempo. Ele para lá, e de fato, a vista lá do Janico tem Roma embaixo, tá? O cupolone do Vaticano, tá? O Pantheon, tá lá embaixo, tá? A cidade tá lá embaixo. E você fica de lá olhando aquilo, um negócio bonito, uma vista bonita. Estamos lá, parado, viatura dos carabineiros. Aí para do lado, o cara desce do carro, desce ele lá, vem aqui. Continência, assim, por favor, eu tenho documento. Tem os documentos e tal, sabe? Dá o documento pro cara, abre o vidro, pega, dá o documento pro cara, e lá no cara, quieto. Sabe que não dá pra você meter com a polícia, velho. Um negócio meio complicado. Aí, quieto, já pega o documento, lê o documento, desce, vai atrás, né? Olha a placa do carro, confere os troços, volta e diz, o senhor sabe que esse lugar é um tanto perigoso. Eu recomendaria que vocês não ficassem parados aqui. Eu acho que vocês devem ir embora. Aí ele diz, eu só parei que são meus amigos de fora, eu só parei para mostrar a vista, mas eu já estou indo embora. Ele diz, devolve o documento para ele. Vai fechar vidro? O cara de novo bate continência e diz, sim senhor ministro. Sim senhor ministro. Ou seja, desde a hora que o cara olhou, o cara sabia que era o ministro. Olhou todos os documentos, controlou a placa do carro para ver se o carro estava certo ou não estava certo. Ou seja, você é ministro, mas foda-se. Tem que passar pelo procedimento e vou te mandar embora daqui. Mas não é por isso, senhor Vassali, é a grandeza do cara, Vassali, ministro da Justiça. Toma numa cara as planas do cara que não pode parar ali nisso, senhor. Eu só estava mostrando a vista para eles, já estou saltando fora. A grandeza do cara, quem era o cara? Quer dizer, eu imagino que deve ter ministro que não é assim, porque de fato era um cara, ele de fato era um cara que tinha uma postura, mas isso mostra quem era o cara, quer dizer, o policial chega, ele respeita o que o policial está fazendo, o policial diz para ele que ele tem que ir embora, ele diz, sim senhor, eu vou embora já, e de fato fechou a porta, fechou o vidro e foi embora. Mas a grandeza do cara, né? Nossa, esse negócio é um negócio impactante, porque isso marca a vida, cara. Minha vida de doutorado é muito marcada por esse lugar, porque é um lugar de respeito pelos outros, ou respeito dos de cima pelos de baixo. E lá é alguma coisa que poderia ensinar para nós. Pois bem, foi justo esse conceito que Massari tira da segunda edição, que foi utilizada a partir da primeira edição. Então isso funda Giovanni Leone, depois funda Girolamo Della Vista e funda daí para frente toda a processualística penal italiana, que a órfã de Cagnolucci emigra de uma certa maneira para esse conceito
de uma maneira assim muito extensa, salvo os professores que nunca se iludiram com isso, dentre eles Franco Cordeiro. Mas a Catedral de Milão, eu mostrei ontem, Jean Domenico Pisapia, que foi o presidente da comissão que fez o Código deles em 88, era um dos que aderiram a essa posição. Por exemplo, por isso ganhou estrada, porque o manual compêndio, na verdade, do Pisapia foi um compêndio que é muito estudado na Itália até hoje. Como é estudado, eu autorizei até hoje, quer dizer, eu mesmo estudei, não autorizei, uma base, depois o Giovanni Consul atualizou aquilo, mas é sempre uma base naturalística. Para estudar alguma coisa distinta, naquela época era para estudar Santa Maria, o próprio Marinucci, fora de órbita. E hoje, enfim, hoje já tem muita gente nova ligada nos alemães, então mudou a visão penal. Pois bem, uma das coisas que fica pendurado na discussão da história do processo e dessa perspectiva de uma linha imprestável, seja na formulação de Carninucci, seja na formação de Leônia, digamos assim, como líder penal, e essa consequência toda que se espalhou pelo Brasil, se espalhou pela Argentina, se espalhou pelo mundo, essa coisa toda, salvo as raras exceções, isso está umbilicalmente ligado, ou seja, essa estrutura, aqui depois eu, por outros fundamentos e a partir de outros autores, dos quais Vrela, Cordeiro, etc., eu chamei de caso penal, da situação de dúvida que se leva. Mas percebam, isso está umbilicamente ligado, porque em sendo matéria lá do espaço penal, vai ser o objeto do conteúdo do processo, é isso que é o conteúdo do processo, e sobre isso que incide a decisão jurisdicional de acertamento, que se acerta esse caso penal. Mas, percebam, nós não fomos até a psicologia da jurisdição ontem, mas uma das coisas que sempre iluminou desde a oficialidade, desde aquilo que eu falei, da passagem para a oficialidade do Estado chamado para si, digamos assim, o que se chamou de ius puniendi, etc. e tal, e a partir disso o próprio processo, vetando a vingança privada, desde aí, uma das questões cruciais era, primeiro, admitir que os órgãos do Estado poderem bem julgar precisavam ter imparcialidade. Imparcialidade no sentido literal, porque imparcialidade no sentido literal não existe, vamos dizer. Não é... Não chegaram a dizer que isso era sinônimo de neutralidade, muito menos, não é? Não existe. Eu não tenho nem tempo de tratar disso, mas se tratar disso do ponto de vista psicanalítico, como um ser humano eminentemente furado, nós somos seres nos quais falta alguma coisa. E isso faz com que nossa vida seja tentando atrapalhar esse buraco que tem. Isso cria para nós não só a diferença, porque somos uns diferentes dos outros, inevitavelmente, mas faz com que nós não temos a possibilidade, senão de sermos parciais. Nós não somos nem imparciais conosco. A não ser que você tome esse conceito de imparcialidade. Se você disser neutralidade, como diz o Plauto Farabi de Azevedo, um livro maravilhoso sobre isso, a neutralidade não é humana. Ou seja, nós não temos a possibilidade de ser neutro, porque furados, por definição, isso aprendemos com a psicanálise razoavelmente. Então nós vivemos nos pendurando entre uma situação e outra. Nós somos essa geleia que está para lá e está para cá. Então, para alguns é mais difícil, para outros é menos difícil, mas é difícil para nós até comprar uma roupa. Você vai e não sabe que terno escolher. Você vai na loja, não sabe que sapato escolher, você sente que tem alguma coisa que te mete em dúvida. Se tanto tão seguro assim, você não teria dúvida de nada, mas nós vivemos com isso. Tanto eu estou justificando isso para dizer que não tem neutralidade, isso conversa muito adiante, e nem imparcialidade, a não ser que você tome imparcialidade
de fato como um lugar de equidistância. Alguém que sabendo assim, digamos, furado no sentido de que de uma totalidade tem um buraco. Nós somos isso aí. Então nós, gente que falta alguma coisa. Quando o Pellegrino disse isso, todo mundo ficou falta, né? Mas a prepotência da consciência sempre que nós somos uma totalidade, nós estamos furados por definição. Isso nos obriga a trabalhar para a parcialidade, com essa nossa parcialidade. Tem um defeito, não é? Nós frequentamos os ambientes que não são muito bons aos olhos dos outros, vamos dizer assim, estádio de futebol, essas coisas que gente sã não vai. Com frequência dizem isso, não é? Então, veja, isso se coloca num lugar, uma imparcialidade tomada desse jeito, para alguém eminentemente parcial, só pode ser definida a partir de um lugar de equidistância, quer dizer, você se coloca sem pender para lá, sem pender para cá. Por isso que aquilo que coloca em dúvida justo essa imparcialidade, você ataca no âmbito processual, com impedimento, com suspeição, enfim, com aquelas formas de tirar. Por isso que não basta que você seja imparcial, é preciso que você demonstre que você é imparcial, é preciso que você apareça como imparcial. Não é? Você não pode jogar do lado de alguém. Anotem isso, porque para discutir de noite, porque isso é um dos pontos. Né? Você não pode imaginar que você possa ter um órgão estatal, porque se fosse um juiz, pessoa física, ou um órgão estatal, ter um órgão estatal que jogue do lado do time. Né? O juiz que apita o pênalti, leva a bola e diz, bate no canto que agora nós temos que ganhar. Nós, né? Tem um filme aquele lá. Chuta no meio que ele sempre Os goleiros, chuta no meio que ele sempre... Tem um filme famoso, paulista aqui, Os Boleiros, nunca viu isso? Genial. É um filme genial, que conta um pouco da história do futebol. O cara é o pênalti. No jogo. Manda voltar de você. É um famoso, eles estão contando a história do Virgílio Pênalti. É um jogo no Juventus, na rua Javari, acho que contra o Santos. E aí os mafiosos estão sentados na arquibancada, assim, esperando, tudo acertado com ele, com o Virgílio. Aí ele apita o pênalti, bota lá, o cara vai bater, o cara bate o pênalti muito mal, um posudo, peito de pombo, que tinha lá, que eu não sei quem é do Santos, porque eles não dizem, né? Mas era um cara atacante do Santos. E aí o cara, se mexeu o goleiro, se mexeu o goleiro, volta o pênalti, bota bater de novo. Bate de novo o cara bate de novo, erra de novo. Porra, aí ele se mexeu de novo, sabe? Na hora, aquela confusão dos diabos. É aí que acontece essa cena aí, porque o cara se arruma pra bater a bola, ele chega perto e diz, cai fora, cai fora. Pô, um zagueirão assim, desse tamanho, um zagueirão assim, tu, vem aqui bater, chuta essa porra no meio, que o cara pula sempre pro canto e tá acabado, vamos parar com essa porcaria, sai daqui, ô. O filme é muito legal, você passa 2 horas dando risada com as besteiras do futebol, é bem assim mesmo. O cara chama Virgílio Pênalti, daí ele suando, olha para os mafiosos estão todos sentados na arquibancada esperando o resultado do jogo.